E aí, galera, salve, salve. Aqui com vocês, professor Moa. Sou professor de História. Tenho trabalhado já há algumas décadas no ensino médio, no cursinho. E estou hoje aqui inaugurando o MoaCast. Agradecendo aqui a galera que está dando todo o suporte para que esse evento aconteça e que seja o primeiro de muitos. Vamos lá, a proposta é que a gente fale hoje sobre Guerra do Paraguai. Guerra essa que vai de 1864 a 1870. A minha proposta aqui foi tratar essa guerra em três momentos, começando pelo debate historiográfico, é um desses eventos na história que favorece o debate historiográfico, sobretudo porque diferentes autores, desde a guerra, né, desde o acontecimento até os últimos anos, vem pesquisando e vem trazendo novidades sobre o conflito. Então, diferentes narrativas acabaram sendo produzidas. Isso permite, então, um importante debate historiográfico. A ideia, então, é tratar, num primeiro momento, desse debate historiográfico, partindo de uma dessas narrativas, abordar, então, as causas desse conflito, entender, né, essas disputas em torno da Bacia Platina e, fechando, a gente fala sobre consequências. Por aí? Então, vamos lá. Bom, as primeiras produções escritas, as primeiras narrativas, então, sobre a Guerra do Paraguai, vêm do próprio fim do conflito e vêm dos militares, especificamente. Se a gente pudesse aqui começar uma pesquisa pelas fontes primárias, no caso no Brasil, a gente teria que recorrer à Bibliex, a Biblioteca do Exército. Tá? Afinal de contas, foram os militares os primeiros a escreverem sobre essa guerra. Né? Sobretudo quando a gente fala aqui do Brasil, os testemunhos desses militares que guiaram também a escrita da história sobre essa guerra. A gente tem denominado de historiografia nacionalista. Né? Então, vamos dizer assim, é a narrativa nacionalista. E essa narrativa, ela parte da ideia de que o Paraguai é o responsável pela guerra. Assim sendo, então, a denominação que nós usamos no Brasil até hoje é Guerra do Paraguai. Evidentemente que tratar a guerra como sendo do Paraguai é a responsabilidade atribuída ao Paraguai na perspectiva desses militares, né? Na perspectiva desses que produziram a primeira narrativa. Então vamos chamar essa narrativa de narrativa nacionalista. Como que essa narrativa, como essa historiografia, como essa escrita da história entendeu então a guerra? Bem, a ideia é de que o Paraguai seria um país ameaçador, né, ao território de Brasil, ao território de Argentina e Uruguai. Assim, inclusive, se justificaria uma tríplice aliança contra o Paraguai. Mas a escrita parte desse pressuposto de que o Paraguai era um país, por sua geografia distante do mar, por ter um território que não é banhado pelo Atlântico, também não é banhado pelo Pacífico, teria levado o Paraguai a desenvolver uma política expansionista. Então, no centro desse debate, dessa primeira narrativa, se tem um Paraguai expansionista e pretensioso em construir um território que desse acesso ao Oceano Atlântico. Né? Então, o que os autores, no caso, como eu disse, militares, o que eles tratam é desse impulso de ditadores paraguaios que, buscando uma saída para o Oceano Atlântico, começavam a desenhar uma geopolítica
na América do Sul, buscando construir esse caminho, incorporando territórios, esse caminho para o Oceano Atlântico, incorporando territórios do Brasil, da Argentina e possivelmente, tá, todo o Uruguai. Tá? O que a gente vai perceber, então, na narrativa dos militares, é que o Paraguai entendia a necessidade de construir esse corredor, abarcando territórios de Argentina, de Brasil e engolindo praticamente todo o Uruguai para ter esse acesso. Então estaria aí a justificativa, né? A legitimidade que busca essa narrativa dita nacionalista para essa guerra, vamos dizer, sanguinária, né? Estaria aí a necessidade de defender o território, a soberania brasileira, né? E evitar esse Paraguai ameaçador, esse Paraguai expansionista, tá bem? Interessante é que final da década de 60, início dos anos 70 e daí até o final do regime militar aqui no Brasil, da ditadura, de alguma forma também participando desse mesmo contexto de ditaduras, estava Argentina, Uruguai, Paraguai, começa a se desenvolver aqui na América do Sul uma outra leitura sobre o conflito, o que acabou levando também à produção de uma segunda escrita, né, uma segunda narrativa, uma segunda linha historiográfica de abordagem desse conflito. E para entender essa outra abordagem, que a gente vai chamar aqui então de marxista, porque em sua maior parte as produções elas eram de autores que se identificam com a historiografia marxista, com a escrita da história, com a abordagem marxista, com as categorias marxistas de análise. Um livro de referência, tá? Vai ser Genocídio Americano, A Guerra do Paraguai, do Júlio Chiavenato. Tá? É uma edição, uma primeira edição de 1979. E é interessante entender o próprio contexto para podermos pensar por que essa nova proposta, né, esse novo entendimento e essa nova escrita sobre a guerra. Né? Discordando, então, daquela abordagem nacionalista, o que o Chiavenato e outros autores também de linha marxista vão propor é uma centralidade da Inglaterra na relação causal com a guerra. Tá? Quer dizer, há uma perspectiva de se abandonar o Paraguai, né, toda aquela concentração de esforços, né, para caracterizar o Paraguai como um país ameaçador, isso que esteve assim no centro do debate dos militares e da historiografia nacionalista, de repente então sepultada, né, pelos marxistas. Eu estava dizendo que para entender melhor isso, a gente volta às ditaduras militares, né, no Cone Sul. É um período em que vários setores, intelectuais, artistas, estudantes, enfim, esses setores que normalmente pensam de forma mais crítica, né, os conflitos, eles desenvolvem uma solidariedade, né, latino-americana muito interessante. E essa solidariedade latino-americana não dava lugar, não permitiria um lugar de apontamento do Paraguai como responsável. Tá? Quer dizer, você tem ditadura militar no Brasil, você tem ditadura militar no Paraguai, você tem ditadura militar no Uruguai, tem ditadura militar na Argentina, ou seja, todos os países que participaram, né, daquela guerra no século XIX. Só que o pensamento crítico latino-americano quer ver essa guerra diferentemente, tá? Na perspectiva até da solidariedade entre esses países contra o regime militar, o Paraguai não tem essa responsabilidade. Na perspectiva desses autores, o Paraguai não seria o responsável. Claro que não é só em função da construção de uma solidariedade latino-americana que vai, então, levar esses historiadores
a retirar o Paraguai, não é, da discussão, tá? Não é só por isso. É importante que a gente entenda que, na abordagem marxista, o papel do imperialismo é muito importante na análise dos conflitos geopolíticos, tá? Então, vamos entender da seguinte forma. Para aqueles pensadores críticos, marxistas, da década de 60, da década de 70, quando a América Latina passava por ditaduras militares, os Estados Unidos ocupavam um papel muito importante, tá? Todas as narrativas vão dar conta de que os Estados Unidos, como grande potência imperialista, né, do século XX, os Estados Unidos estiveram, então, por trás dos golpes militares, né, preparando esses golpes militares na América Latina, e também dando o suporte mais efetivo, a orientação técnica, não é? Ou a atuação das suas embaixadas nesses países, para que os golpes fossem efetivados e as ditaduras se consolidassem. Não é? Então, reconhecendo uma centralidade norte-americana nos golpes militares e na efetivação das ditaduras, esses historiadores marxistas das décadas de 1960 e 1970 vão querer voltar no século XIX com uma perspectiva semelhante, tá? De entender que as mazelas, inclusive políticas, dos países latino-americanos, mais especificamente dos países do Cone Sul, estariam relacionadas, essas mazelas, a um imperialismo, né? No caso da época, ao imperialismo inglês. Não é? Então, se buscando uma solidariedade nos anos 1960 e 1970, esses intelectuais críticos da América Latina apontavam os Estados Unidos como causador, né, dos golpes e das ditaduras, então a ideia era reconhecer a Inglaterra na segunda metade do século XIX, grande potência imperialista que era, hegemônica. Essa Inglaterra, então, na concepção desses autores, como no caso o Júlio Chiavenato, né, assim ele aborda no seu livro Genocídio Americano, a Guerra do Paraguai, a Inglaterra como uma nação que teria forjado esse conflito, tá bem? Então, quer dizer, deixa de ser o Paraguai o país responsável, tá? Deve-se, então, abandonar todas aqueles apontamentos que dariam substância para aquela teoria nacionalista, né? Como eu disse, os nacionalistas afirmavam que o Paraguai era um país expansionista, tá bem? Não tendo uma saída para o mar, o Paraguai, com seus ditadores, pretenderiam construir esse caminho para o mar, anexando territórios vizinhos. Bom, deixaria então de ser o Paraguai, essas razões também seriam abandonadas, e apontando a Inglaterra, eles afirmam que a Inglaterra temeria o Paraguai, não é? Num processo de crescimento pós-independência, e que, temendo esse Paraguai como nação forte, economicamente forte na América do Sul, a Inglaterra, sim, teria forjado esse conflito, impulsionando, inclusive, né, através de apoio econômico, a unidade de Brasil-Argentina, os países, e Uruguai, os países formadores da Tríplice Aliança, para uma guerra contra o Paraguai. Então vejamos o seguinte: se esses autores, esses marxistas, falando então da segunda linha historiográfica, da construção dessa segunda narrativa, se eles, alimentados por esse princípio, né, de solidariedade entre os povos, né, da América Latina, que vinham sofrendo com ditaduras, se esses pensadores, se esses escritores, se esses historiadores não reconhecem o Paraguai e também discordam, então, obviamente, das razões apontadas pelos nacionalistas para a guerra, eles vão, então, substanciar esse apontamento à Inglaterra, ao imperialismo inglês, afirmando que o Paraguai, depois da sua independência, notem bem que o Paraguai, inclusive, é da América Espanhola o primeiro país a fazer a independência. Tá? Começa a sua luta lá em 1810 e em 1811 já existe uma declaração de independência do Paraguai, antecipando-se, inclusive, aos próprios vizinhos, né? Tanto ao Brasil quanto à Argentina.
e ao próprio Uruguai, que tornou-se independente em relação ao Brasil. Mas voltando aí, o Paraguai é um país independente em 1811 e vai conhecer 3 ditadores, não é? Caudilhos, como alguns autores, especialmente da América Espanhola, conceituam, né, caracterizam esses líderes latino-americanos, tá? Esses primeiros líderes latino-americanos, esses primeiros governantes pós-independência. Então, o Paraguai com o José Rodríguez Gaspar Francia, tá? O Antônio Carlos Lopes e depois o filho do Antônio Carlos, o Francisco Solano Lopes, no entendimento dos marxistas, mesmo que o Paraguai fosse governado por esses 3 ditadores, por esses 3 caudilhos, na concepção deles o Paraguai vinha apresentando indicadores de desenvolvimento que o restante da América Latina não apresentava, tá? Que o Paraguai, o argumento então desses autores marxistas, como é o caso do Chiavenato, é de que o Paraguai ele buscava uma arrancada de desenvolvimento, tá? Tanto econômico e também de desenvolvimento social, tá bem? Estaria o Paraguai num ritmo de crescimento industrial que assustaria a Inglaterra, tá? Que causaria temores, né, aos interesses, aos empreendimentos ingleses nesse Cone Sul, né? Vamos lembrar que a Inglaterra, além de ser grande credora, né, financeira desses países latino-americanos, notadamente aqui dos países do Cone Sul, a Inglaterra também tinha uma hegemonia no comércio desses países, tá? É sabido que o comércio platino, especialmente portos, né, de Buenos Aires, de Montevidéu, né, são fundamentais para o intercâmbio dos interesses mercantis ingleses com a América do Sul. E a Inglaterra vinha mantendo esse domínio. Então não é um domínio, uma hegemonia apenas financeira, como credora principal dos países latino-americanos e do Cone Sul. É também uma hegemonia comercial. A gente está falando de uma potência industrial, né? Que garantia, que buscava, né, expandir seus mercados e queria aqui garantir, como já de algum tempo, a sua preponderância dos seus produtos. Então, para autores marxistas, o Paraguai vinha desafiando esse domínio inglês, essa hegemonia inglesa. Então, na concepção desses autores, o Paraguai era um país em franco desenvolvimento industrial, tá bem? O Paraguai seria um país, inclusive, produtor de aço, tá? Isso é interessante porque a gente sabe que o aço é talvez o mais importante indicador de desenvolvimento no século XIX. Essa liga metálica, né, produzir o aço em larga escala era aí um indicador se aquele país estava no rol das nações industrializadas do século XIX, né, a chamada Segunda Revolução Industrial. Então o Paraguai é assim, com entusiasmo por esses autores marxistas, um país apontado como diferente dos demais, dos vizinhos, que crescia nessa arrancada de desenvolvimento industrial e que também vinha combatendo traços de atraso do ponto de vista social, com a erradicação do analfabetismo, tá bem? Com o assento de populações camponesas, indígenas, né, guaranis na terra, tá? Os autores marxistas vão dizer que, por iniciativa desses líderes, houve um enfrentamento aos latifundiários, né, um enfrentamento à igreja. Vamos lembrar que o traço característico da América Latina é de governos que representam justamente esses setores considerados conservadores, né, ligados ao latifúndio, setores ligados à igreja também. E que no Paraguai, desafiando essa tendência, essa continuidade até, né, de traços coloniais, esses líderes paraguaios teriam enfrentado o latifúndio, enfrentado a igreja, expropriado terras de latifundiários e do clero paraguaio para constituir as chamadas haciendas de la pátria,
as fazendas da pátria para o assento de camponeses. Veja só, então, que para esses autores marxistas, o Paraguai até estaria se antecipando aos próprios camponeses mexicanos que, com a sua revolução, não é, de longa data também, lá nas primeiras décadas na primeira metade do século XX, teriam, através de uma revolução, conseguido, né, um assento na terra, a reforma agrária. Então, para os autores marxistas, o Paraguai antecipa essa luta e materialização da reforma agrária, né, com a constituição dessas fazendas da pátria pelo Estado. Quer dizer, são indicadores que colocam o Paraguai num patamar que hoje a gente diria de país desenvolvido, tá bem? Considerando as características do desenvolvimento do século XIX, né, o Paraguai seria aquele país que buscaria essa ruptura, né, em relação à divisão internacional do trabalho, né? A gente, de uma forma geral, caracteriza a América Latina como um território em que os países que surgiram, né, recém-surgidos com a independência, né, estariam mantendo, tá, os traços mais tradicionais de estrutura que vinham do período colonial. Mas aí o Paraguai é apresentado como um país que rompe com essa tradição, que vai enfrentar o latifúndio, que vai fazer a reforma agrária, não é? Que vai acabar com esse traço de desenvolvimento, considerando que a gente tem uma maioria, imensa maioria de população latino-americana analfabeta. O Paraguai seria o país que, desafiando essa tendência, essa herança maldita do período colonial, né, conseguiu então erradicar o analfabetismo. Então, reunindo essa ideia de um desenvolvimento econômico, né, atribuindo ao Paraguai a condição de país em crescimento industrial, né, um país sem analfabetos e com uma população camponesa justiçada pela reforma agrária, né, pelo assento na terra. Então, o Paraguai seria, na concepção marxista, para esses historiadores, né, dos anos 1960, 1970, o Paraguai seria um desafio ao imperialismo inglês. Tá? Então, assim, eles buscam justificar por que a Inglaterra, né, seria realmente o algoz, né, nessa guerra. Dessa forma, voltando, superam as divergências que não eram cabíveis nos anos 1960 e 1970 entre os países latino-americanos. Vou lembrar, os autores mais críticos, os marxistas, né, buscavam o espírito de solidariedade na América Latina, né? Quer dizer, todos vinham aí passando por ditaduras, então não era mais tempo, né, de se tratar o passado com divergências entre esses países, tá bem? Já não havia mais condições, né, políticas, né, de se colocar o Paraguai como centro do conflito, tá bem? Era hora de falar em solidariedade. Então, abandona-se o Paraguai como causa maior para esse conflito, tá bem? Abandona-se os apontamentos que os historiadores nacionalistas fizeram para justificar o Paraguai, e a guerra, então, passa a ser centrada na Inglaterra, no imperialismo inglês, tá bem? A Inglaterra teme por esse desenvolvimento industrial paraguaio, a Inglaterra teme por esse desenvolvimento social. Poderia ser o Paraguai um país central na América do Sul, poderia, né, o Paraguai rivalizar, né, com a própria Inglaterra, tá, sendo mais determinante no comércio, né, nas exportações para os países do Cone Sul. Então é nessa perspectiva de evitar a continuidade do desenvolvimento paraguaio que, segundo os autores marxistas, a Inglaterra então investiu nesse conflito. Forjou, na verdade, esse conflito, né? Essa perspectiva marxista, né, aponta a Inglaterra como uma nação que teria forjado realmente o conflito. A surpresa vai ser mais recente, tá? Qualquer obra, quer seja ela
mais acabada, mais elaborada, é, mais rigorosa, né, vamos dizer assim, até as produções sobre a Guerra do Paraguai para o ensino médio. A Guerra do Paraguai, até recentemente, era o conflito causado pela Inglaterra, tá bem? Essa era uma espécie de verdade, tá bem? E uma espécie também de honra lavada, tá? Para a América Latina, tá? Tinha-se assim, né? Que obras como a do Chiavenato, Genocídio Americano, a Guerra do Paraguai, teria sido a obra que lavou a honra, né, desses países latino-americanos que até recentemente dava o Paraguai como responsável. Gente, importante lembrar, claro, que no próprio Paraguai é uma outra narrativa que se constrói, tá bem? Lá nunca se aceitou a denominação como Guerra do Paraguai, tá bem? Por vezes, até nos momentos mais agudos de nacionalismo, e a gente sabe sempre que a política de Estado, tá, de alguma forma interfere na produção historiográfica, na escrita de uma história oficial. Então, no Paraguai, a guerra nunca foi dada como do Paraguai, né? Até mesmo Guerra do Brasil já se escreveu lá, já se publicou, né, livros, né? Uma forma de, vamos dizer, desconstruir essa perspectiva, né, da historiografia nacionalista dos países que foram rivais, tá bem? Porque também na Argentina e no Uruguai era essa a ideia, tá? A guerra foi do Paraguai. O Paraguai era o país expansionista, mas no próprio Paraguai essa forma de abordar o conflito, tá? Essa causa nunca foi aceita, tá bem? E se a gente pensar, é preciso realmente buscar talvez nomear essa guerra de uma forma diferente, né? A gente pode pensar aí o que seriam denominações consideradas mais honestas, né, para o conflito, tá bem? Talvez alguns proporiam a guerra da Tríplice Aliança, mas tem o Paraguai também envolvido, né? E a gente não está tratando aqui a princípio para pensar essa nova denominação, nem quem teria causado. Mas se tem 4 países envolvidos, né, diretamente, talvez guerra da Bacia Platina, tá bem? Né, seria um nome talvez mais honesto para o conflito. Mas, enfim, o fato é que a historiografia marxista, desde os anos 1960, 1970, lembrando aí, a primeira edição de Genocídio Americano, a Guerra do Paraguai, do Chiavenato, se não me engano, é de 1979, tá bem? Mas consolidou-se, né, já vinha se discutindo aí essa revisão histórica desde os anos 1960, e de lá para cá prevaleceu essa perspectiva de ver a Inglaterra, a nação imperialista, né, como causadora da guerra, a Inglaterra como responsável em forjar realmente esse conflito, tá bem? Bom, a surpresa mais recente, né? Por isso que a gente sempre vai dizer, a história, ela não tem e não deve ter a pretensão de buscar uma verdade. Apesar de termos esse desejo, né? O desejo de verdade, mas a história ela não pode ter essa arrogância, né? Nós não temos o passado necessariamente como objeto para ser pesquisado, né? Passado é uma palavra que remete a um tempo verbal, né? Passado passou, não é isso? E como objeto, nós não temos o evento, o acontecimento em si. Os historiadores, eles buscam as fontes, né? Agora, as fontes são narrativas, são discursos, não é isso? São obras de homens, né? De pessoas que têm interesses
específicos que ocupam um lugar na história, que ocupam um lugar de fala, não é? Então, dessa forma, é importante entender. As fontes, elas me respondem a certas perguntas. Então, eu tenho que fazer perguntas, tá? Essa ideia, eu quero saber sobre a Guerra do Paraguai. Não, vamos construir perguntas, não é? E buscarmos fontes que sejam capazes de responder às nossas perguntas. O fato é que o professor Francisco Doratiotto é professor em Brasília, historiador e especialista em guerras. Ele publica, se não me engano, a primeira edição é de 2002, Maldita Guerra, tá? E essa obra dele veio para mexer, para sacudir mesmo o debate, tá? Para o professor Francisco Doratiotto, o Paraguai não é, ao menos isoladamente, como foi apontado pela historiografia nacionalista, né, daquela do século XIX, aquela produção de militares, para o Doratiotto não foi o Paraguai, nessa perspectiva dele expansionista, o efetivo causador da guerra, tá? Ele tem participação no conflito, tá bem? Mas não é, como os nacionalistas apontaram, o causador. Como se os vizinhos, Brasil, Argentina e Uruguai, estivessem todos numa posição muito tranquila na geopolítica, tá? Não tivessem nenhum interesse na região e só estariam se defendendo. Não, tá? Vai além disso. Mas o Doratiotto, surpreendentemente, ele faz severas críticas a essa produção como a do Júlio Chiavenato, tá? De que a Inglaterra, essas produções, essa escrita da história, que aponta a Inglaterra como causadora do conflito, tá? E o professor Doratiotto tem um entendimento de que a Inglaterra simplesmente não é causadora desse conflito, tá? E ele busca, em fontes, demonstrar que os argumentos utilizados pelos historiadores intitulados marxistas não procedem, tá? Que esses argumentos que apontam a Inglaterra não teriam fundamentos documentais, tá? Que essas pesquisas teriam sido conduzidas, né, de forma muito precária, tá bem? Que as fontes não teriam sido examinadas no rigor que uma boa pesquisa em história exige, tá? Então, claro, gente, isso aí vai mexer, inclusive, com vaidades, tá? Nós temos muitos desses autores, inclusive o próprio Chiavenato, está vivo aí e partiu na defesa da sua obra, dos seus argumentos. Mas fato é, para o Francisco Doratiotto, a Guerra do Paraguai nem foi causada isoladamente pelo Paraguai, não é? E muito menos foi causada pela Inglaterra. Não teria a Inglaterra motivo para forjar esse conflito, ainda mais partindo dos argumentos dos marxistas. E quais eram os argumentos dos marxistas? Argumentos que demonstravam indicadores de desenvolvimento do Paraguai, tá bem? Quer dizer, esse Paraguai em franco crescimento industrial e ameaçador aos interesses ingleses, a uma hegemonia inglesa, segundo Doratiotto, esse Paraguai não existe, tá bem? Moa, mas não é fato que no Paraguai eles apontam, né, o Brasil como um causador da guerra, que estaria o Brasil a serviço dos ingleses para destruir o desenvolvimento paraguaio. Não é fato que os paraguaios repercutem, né, essa interpretação da guerra, né, de que o Paraguai realmente era um país desenvolvido. Sim, mas até aí, né, isso não é revelador, né, com critério, com rigor, das causas da guerra, tá bem?
Bom, o que o Francis Doratiotto quer dizer, em outras palavras, é que o Paraguai nunca foi um país industrializado. Que as pesquisas, as fontes documentais, elas não revelam esse Paraguai desenvolvido, tá? Esse Paraguai que poderia ameaçar a Inglaterra. Segundo Doratiotto, tá? As fontes apontam o Paraguai como um país com economia muito semelhante à dos vizinhos. Um típico país latino-americano, né? Produtor de primários, tá bem? E sem uma base industrial que pudesse justificar a Inglaterra uma ideia de concorrência para os ingleses, tá? E uma ameaça pronto da Inglaterra forjar um conflito da dimensão que foi a Guerra do Paraguai. Enfim, né? O Doratiotto tem o entendimento, é muito claro até na sua obra, em dizer que a pesquisa do Chiavenato, né, e de outros autores intitulados marxistas foram pesquisas mal feitas, tá bem? Pesquisas superficiais, leitura de imaginário, tá? Muitas vezes a partir da própria história oral, tá? Uma história mais apaixonada, tá? Do que uma narrativa mais apaixonada, típica daquele momento em que a aversão às ditaduras e ao imperialismo americano, né, levaria a se conceber o século anterior, que era o século XIX. Né? Aquele mesmo desejo de se combater e acabar aqui com as ditaduras, né, e de se fazer a crítica ao imperialismo americano como um dos responsáveis, né, por essas ditaduras, teria motivado também, com essa mesma paixão, a crítica, né, à Inglaterra, ou a invenção de uma Inglaterra como causadora do conflito. Tá? E também o Doratiotto demonstra que os historiadores intitulados marxistas, né, teriam agido com paixão também ao elevar o Paraguai a essa categoria, né, de nação desenvolvida, industrializada, né, uma visão muito otimista, né? Superestimou os apontamentos, como, por exemplo, de reforma agrária, de erradicação do analfabetismo. Tá? Claro que é evidente que as contradições, né, já estão presentes até na obra do próprio Chiavenato. Né? O que explicaria, né, ditaduras de tradição caudilhesca, né, ditaduras promoverem erradicação do analfabetismo, reforma agrária? Que interesses seriam esses? Né? Não seriam ditaduras que teriam esse lastro social, não é? Esse passado social que justificasse enfrentamentos aos latifundiários, né? Enfrentamentos à igreja, tá bem? Bom, então, nesse sentido, o que o Doratiotto quer dizer é que não foi só o Paraguai, não foi absolutamente a Inglaterra. Ele faz pesquisas em arquivos do Brasil, ele faz pesquisas em arquivos da Argentina, do Uruguai, Tríplice Aliança. Evidentemente que pesquisou o próprio Paraguai, os arquivos paraguaios. Gente, para quem é leigo, né? Bom, você tem várias formas, né, de acessar, né, através das representações, um passado. Né? Como eu disse, eu não tenho o acontecimento, o evento histórico, o passado passou, né? Mas esse passado ele está presente de diversas formas em representações. Né? O imaginário, o depoimento oral é uma dessas representações, sim. Tá? Mas o rigor exige do historiador que vá além desse depoimento oral, de uma leitura do imaginário. Tá? É claro, o Paraguai tem seus arquivos, né?
da sua movimentação econômica, financeira, né? E essas fábricas, né? Essa indústria, né? Que tanto apaixonadamente os historiadores de orientação marxista teriam dito, né? Acerca do Paraguai, né? Onde ficavam, né? Onde ficava esse complexo industrial, não é isso? Quer dizer, você pode recorrer aí, inclusive, à arqueologia, né? Olha, pelo que sabemos, ficava localizada às margens daquele rio, uma unidade de fundição, né? De ferro, né? De produção de aço, né? Bom, mas enfim, o fato é, o Doratiotto, ele foi muito criterioso, tá bem? Esse livro dele exigiu que ele fizesse verdadeiras devassas em arquivos, né, dos países envolvidos, inclusive do Paraguai, mas ele não se limita, tá? Ele também vai pesquisar em arquivos da própria Inglaterra, se era a Inglaterra o país apontado como central e responsável pelo conflito para os historiadores das décadas de 60, né, dos anos 1960 e 1970, né, ele não atesta. Tá? Segundo o Doratiotto, os arquivos investigados na Inglaterra não apontam de forma nenhuma, primeiro, o receio da Inglaterra em relação a uma concorrência em relação ao Paraguai e nem mesmo um receio em relação à possibilidade dessa concorrência ou, mais ainda, de perda de uma hegemonia, de um domínio econômico no Cone Sul. Não há, para o Doratiotto, nas fontes documentais, nada que aponte, tá bem? Como teria assim entendido os marxistas. Ele também faz pesquisas, gente, em outros países, tá? Sobretudo para entender como nações importantes naquele cenário do século XIX, né, da própria Europa, como a França, os Estados Unidos, como esses países teriam acompanhado a guerra. Tá? E o Doratiotto, inclusive, ele informa que os jornais acompanhavam com uma certa preocupação, principalmente pelo fato de haver uma assimetria, né, um desequilíbrio nesse conflito. Né? São três nações, né, sobretudo duas reconhecidamente mais fortes na América do Sul, como o Brasil e a Argentina, né, e além dela o Uruguai, desculpe, contra o Uruguai. Então, essa assimetria, esse desequilíbrio, segundo o Doratiotto, era reconhecido, né? Pode ser reconhecido nos jornais, né? de nações que de alguma forma acompanhavam esse conflito. Tá bem? O fato é que todas essas fontes, de Brasil, Argentina, Uruguai, Paraguai, Inglaterra, Estados Unidos, França, todas essas fontes, segundo o Doratiotto, não atestam a Inglaterra como causadora do conflito. Tá bem? Então ele é categórico em apontar. A Inglaterra não tem essa responsabilidade, não forjou esse conflito, não há razões para isso. Tá? Tudo mais dito pelos historiadores dos anos 60 e 70 do século XX seriam a partir de pesquisas superficiais, tá? Sem nenhum rigor mesmo. Tá? Isso mexe muito, viu, gente, com o debate acadêmico, tá? Porque, evidentemente, que as narrativas históricas, né, as produções bibliográficas, elas devem se assentar, né, em pesquisas em rigor, né, no exame das fontes. E para o Doratiotto isso não ocorreu no caso aí da historiografia marxista, tá bem? Sobre a guerra, né? A gente está falando sobre a guerra do Paraguai. Tá bem, mas e aí, para o Doratiotto, tá? Se não foi o Paraguai isoladamente, se não foi a Inglaterra de forma nenhuma, uma guerra aconteceu, tá? Uma guerra aconteceu e com consequências severas para os envolvidos mais diretamente. O Doratiotto, então, ele vê num acumulado de outras tensões, outros conflitos anteriores, nesse acumulado de conflitos pela Bacia Platina, nas disputas, né, pelo acesso
a essa bacia hidrográfica navegável a razão do conflito. Para ele, o Paraguai seria o momento maior, tá, de alguns conflitos que foram se acumulando e se acentuando, tá bem? Então, Guerra do Paraguai seria esse estágio, vamos dizer, superior de um típico conflito no Cone Sul, desses países jovens, né, que se constituíram como países independentes e no início nas primeiras décadas do século XIX e que alimentavam, né, na juventude desses países, né, nos primeiros momentos deles como nações independentes, muitas desconfianças, tá bem? Sim, temores, né? Não é difícil pensar que os nossos vizinhos, né, os vizinhos do Brasil, vejam o país, né, o Brasil, como um gigante, não é? Territorialmente é mesmo, não é? Os contornos do Brasil são os contornos da América do Sul, não é? Então, evidentemente, ainda mais considerando que o Brasil ele passou por uma expansão territorial, né? Vamos lembrar que pelo Tratado de Tordesilhas nós tínhamos assim um limite, né? O Tratado de Madrid de 1750 ele amplia, né, os limites iniciais. Então, quer dizer, qualquer leitura dos nossos vizinhos levaria um certo temor, né? Será que o Brasil já está contente com o tamanho do seu território? Não vamos esquecer também que em 1814, por decisão do governo joanino, a banda oriental do Rio da Prata foi anexada ao Brasil como província cisplatina, não é? Então, quer dizer, isso aí já para o Doratioto já é um primeiro momento de tensão, tá bem? E é no acumulado das muitas tensões até o início da Guerra do Paraguai que está a razão para o conflito. Ou seja, existe uma bacia hidrográfica fundamental para a navegação de todos esses países, tá bem? Há muito, desde o período colonial, né? Desde o século XVII, né? Já aqui colonos luso-brasileiros, vamos dizer assim, já demonstravam um interesse nessa parte mais ao sul do território, e não é à toa que no Tratado de Madrid o interesse dos representantes portugueses no tratado foi de assegurar que a Espanha cedesse territórios que permitissem a esse domínio português maior acesso, né, ao sul do continente, sobretudo ao Rio da Prata, porque no desenho desse Cone Sul, e pensando a Bacia Platina, esse assambarcado de rios, eles vão desaguar no Rio da Prata, tá? Nesse estuário, tá? Que termina no Oceano Atlântico. E para alguns países, como o Brasil, era fundamental a navegação para permitir, inclusive, que uma província gigante como o Mato Grosso, e eu estou falando do Mato Grosso sem considerar a divisão que deu origem ao Mato Grosso do Sul, estou falando na grande província extensa do Mato Grosso, considerada inclusive a província mais isolada, tá, do Brasil. A gente vai pensar inclusive a relação dela de distância e também de acesso em relação à capital, ao Rio de Janeiro, tá bem? Então, quer dizer, essa distância, não é? Essa dificuldade de acesso por terra entre a sede de governo no Rio de Janeiro, a capital e essa grande província, inspirava sempre um risco de perda, não é? Porque se você, dirigente de um país, governante de um país, não tem um acesso permanente, constante a uma parte do seu território, tá? Você coloca em risco, né, esse território ou pelo menos
aumenta as pretensões de países vizinhos na possibilidade de ter, né, domínio sobre esse território distante e de pouco acesso. Quer dizer, a única forma de manter constantemente o acesso de pessoas, de produtos, né, do Mato Grosso ao Rio de Janeiro era a Bacia Platina. Quer dizer, saindo numa embarcação do Mato Grosso, por exemplo, no Rio Paraguai, né, saindo ali numa embarcação que essa embarcação brasileira chegaria ao Rio da Prata e dela ao Oceano Atlântico. Tá bem? Então, quer dizer, navegar na Bacia Platina era imprescindível para o Brasil, como também era para outros países, né? Para o próprio Paraguai, para a Argentina e Uruguai. Então, para o Doratiotto, os conflitos que vão crescendo, se intensificando, eles giram em torno da disputa pela Bacia Platina, considerando a sua importância em termos de navegação. Tá? E, claro, considerando a importância dessa Bacia Platina, tá? E com essa questão muito particular para o Brasil, que era a integração plena do Mato Grosso ao Rio de Janeiro via Bacia Platina, as desconfianças entre esses países, tá, alimentariam uma disputa mais ferrenha, mais bélica pelo conflito. O fato é, a diplomacia não foi capaz, né, de superar as divergências e principalmente as desconfianças sobre os interesses, esses múltiplos interesses desses países do Cone Sul. Gente, quando eu me refiro aqui ao Cone Sul, tá? Estou falando de uma denominação dada mais especificamente a essa parte final da América do Sul, que inclui o Brasil, por conta, né, da região sul do Brasil, né, e hoje até Mato Grosso do Sul, né, e países como a Argentina, o Paraguai, o Uruguai e o Chile, tá bem? Esse é o chamado Cone Sul, tá bem? Bom, então, retomando e ordenando aqui as diferentes narrativas, essas diferentes perspectivas de se ver a Guerra do Paraguai, né? Efetivamente essas produções escritas de história, essa historiografia e o debate historiográfico. Então, para o Doratiotto, essa disputa pela Bacia Platina, né, levou a um acumulado de tensões que resultou na guerra. Essas tensões passam pela anexação da banda oriental do Rio da Prata, como eu disse para vocês, né? Em 1814, o Dom João VI, né? Ainda Dom João, ele era inclusive ainda príncipe regente, ele ordena a invasão e a anexação da banda oriental do Rio da Prata. Tá? O Rio da Prata é a referência. Se a gente pensa o atual Uruguai como banda oriental, a gente vai pensar a Argentina como a banda ocidental. Tá? Cisplatina e transplatina. O fato é que esses dois países eles dividem, né, as margens do Rio da Prata. Beleza? E como é um estuário, como é o final desse conjunto de rios, desse assambarcado de rios, né, eles vão desaguar no Rio da Prata, era sempre importante ter garantias de que navios cruzassem ali sem qualquer tipo de ameaça. Tá? E é isso que o governo joanino queria. Tá bem? Manter acessível navios brasileiros nesse Rio da Prata, que cruzassem esse Rio da Prata sem qualquer tipo de obstáculo, né, ao Estado. Quando Dom João anexa a Cisplatina, era um momento de instabilidade nessa América Latina, na América do Sul, no Cone Sul, porque era um processo de independência. Tá? Só para contextualizar aí, vinham ocorrendo as guerras napoleônicas, tá bem? Napoleão ocupou a Espanha. Napoleão
depois um rei espanhol, o rei Fernando VII, tropas napoleônicas entraram em Portugal. Então a deposição do rei espanhol, a ocupação em Portugal causa instabilidade, né, nessas metrópoles e torna, por assim dizer, o sistema colonial acéfalo, não é isso? Então, por assim dizer, aumenta a possibilidade de independências. Então, a gente sabe que, inclusive, a transferência da corte portuguesa para o Brasil era uma forma de evitar, né, a independência, tá bem? Porque ela tenderia a acontecer até por iniciativa inglesa, tá bem? Então, quer dizer, estrategicamente, o Dom João transmigra com sua corte para o Brasil para assegurar efetivamente esse território. Não é simplesmente uma fuga, né, como diriam alguns. E naquele momento de grande possibilidade de independências na América do Sul, preferiu Dom João VI, então, assegurar-se de que, conquistando a banda oriental do Rio da Prata, tá, permitiria, então, que navios luso-brasileiros cruzassem o Rio da Prata desse lado oriental, tá bem? Porque ele não tinha garantia de que interesses de Buenos Aires fazendo a independência e buscando constituir a chamada Grande Argentina, porque isso é um projeto, tá, gente? Tá? De certos setores, principalmente de Buenos Aires, ligados ao grande comércio, tá bem? O comércio portenho, o interesse de constituir a chamada Grande Argentina, tá bem? E a Grande Argentina implicaria também num domínio sobre a banda oriental, a Cisplatina. E é por isso, então, que o Dom João trata logo de anexar essa parte mais frágil, não é? Que é o atual Uruguai, tá bem? Então, mas é um conflito, tá bem? Ali, o que o governo joanino está sinalizando, né, para os nossos vizinhos é que o Brasil é pretensioso, tá? Em termos territoriais, é agressivo em termos territoriais. E, evidentemente, quando vem a independência da Argentina, as tensões aumentam. Eu disse para vocês, o Paraguai é o primeiro desses países do Cone Sul a ficar independente. Sua independência anunciada, né? Está completa em 1811. A independência do Brasil viria depois, né? E da Argentina também. E para que o governo joanino aqui não corresse risco de ter o impedimento de navegar na Bacia Platina, já anexa, então, a Cisplatina, a banda oriental do Rio da Prata, anexada como província cisplatina do Brasil. Os conflitos não cessam aí. O que eu estou querendo dizer para vocês é que, para o Doratioto, esses conflitos, então, foram se acumulando. Tá? Começa aí em 1814, com essa anexação. A gente lembra depois que Dom Pedro, ao fazer a independência do Brasil, né, ao proclamar a independência do Brasil, não estende essa independência a esse território, vamos considerar, recente e estranho, que é a Cisplatina. Ele manteve a Cisplatina como província brasileira. Havia uma expectativa de diversos setores da Cisplatina de que o Dom Pedro, fazendo aqui a independência, estenderia a independência também a eles. É aquele olhar inicial que dava conta de um Dom Pedro mais liberal, né? Então, esse Dom Pedro liberal, que teve coragem de romper, inclusive, com a sua própria nação, tá? Vai ter esse cuidado de, ao fazer a independência do Brasil, também estender essa independência à Cisplatina, e não o fez, tá bem? Não fez. Ao contrário, tá? Envia tropas para assegurar que a Cisplatina pertenceria ao Brasil, como também combateu resistências, né, em outras províncias. Muito bem. A Cisplatina, mantendo-se como a província brasileira, se incomoda com essa situação e entra em guerra. Vai ter apoio, inclusive, da Argentina para essa guerra, a famosa Guerra da Cisplatina, né? Uma guerra que começou em 1825 e termina em 1828 com a independência do Uruguai, da República Oriental do Uruguai. Então, veja só, mais um conflito.
A gente está aqui fazendo esse acumulado, como propõe o Doratioto. Vamos pensar, Guerra do Paraguai é o estágio último de uma história de conflitos. Então, Dom João anexou a Cisplatina, né, a antiga banda oriental do Rio da Prata. O Dom Pedro manteve anexada essa banda oriental, levou a uma guerra, que é a Guerra da Cisplatina, que resulta na independência do Uruguai, da República Oriental do Uruguai. E ainda que o Uruguai tenha obtido a sua independência, o Brasil não abre mão de influenciar a política uruguaia e de interferir diretamente para assegurar os seus interesses a partir de uma política uruguaia, né, que fosse conveniente ao Brasil. Tá? Ocorre durante o período regencial e até avançando ao Segundo Império, a Guerra dos Farrapos, né? Alguns preferem falar Revolução Farroupilha, e uma das queixas, principalmente de criadores de gado, dos famosos estancieiros gaúchos, uma das queixas ao governo brasileiro, tanto regencial e posteriormente também ao governo de Dom Pedro II, era a negligência em relação ao patrulhamento das fronteiras. Se queixavam os gaúchos, os estancieiros, que constantemente criadores de Uruguai e Argentina entrariam em território brasileiro. E o governo brasileiro, sempre interessado em manter a sua navegação no Rio da Prata, não é? E para isso ter que ter boas relações ou até domínio sobre países que façam parte dessa bacia platina, o argumento brasileiro é de que, para garantir as fronteiras livres de qualquer presença invasora uruguaia, isso justificaria, então, o Brasil, em algumas situações, intervir na política uruguaia. Tá? Isso aconteceu, por exemplo, em 1951, quando tropas brasileiras derrubam o presidente Uribe. No Uruguai, assim como em outros países latino-americanos, vai ter sempre aquela polarização, né, de dois partidos elitistas, e lá duelavam os partidos Blanco e Colorado. E o Brasil, o Império Brasileiro, buscou construir as relações, né, de diplomacia, de as boas relações diplomáticas com o Partido Colorado. Tá? E assim sendo, o Partido Blanco no poder no Uruguai era sempre uma justificativa, né, ou a presença do Partido Blanco no poder era sempre um problema para o Brasil, porque o partido de contato do Brasil, o partido de boas relações para o Brasil, né, aquele que garantiria que navios brasileiros pudessem cruzar o Rio da Prata do lado uruguaio sem obstáculo, essa garantia sempre era oferecida pelo Partido Colorado e não pelo Blanco, tá bem? Agora, o argumento que o Brasil usa para essa ingerência, né, na política uruguaia, né? Que argumentos que o Estado brasileiro utilizaria para essas intervenções? O argumento era de que o Partido Blanco era incapaz de garantir a contenção dos seus proprietários, né, evitando que eles adentrassem territórios brasileiros, do Rio Grande do Sul. Então esse era o argumento. Tá? Partido Blanco no poder é um partido que cria um ambiente anárquico, tá? E dificulta, né, a soberania brasileira, porque não impõe, né, limites aos seus proprietários no que diz respeito à transgressão territorial, né, e seria uma ameaça sempre, então, à soberania brasileira. Tá? Gente, é importante dizer que eu estou falando da invenção do discurso legitimador. Né? É esse discurso que vai ser constantemente utilizado para justificar, para tentar legitimar a presença de tropas brasileiras, como dessa vez, né, que invadindo o Uruguai, depois o presidente Manuel Uribe, do Uruguai, que era ligado, então, ao Partido Blanco. O Brasil também, não esqueçam, eu estou falando já do terceiro conflito.
O primeiro foi a anexação da banda oriental do Rio da Prata pelo Dom João VI. O segundo conflito foi a Guerra da Cisplatina, 1825-1828, né? Derrota para o Brasil, independência do Uruguai. E agora, 1851, a intervenção brasileira, mais uma vez no Uruguai, dessa vez para depor o presidente Blanco, do Partido Blanco, Manuel Oribe. No ano de 52, no contexto, no bojo dessa própria intervenção que o Brasil faz para derrubar o presidente Oribe, tropas brasileiras contribuíram diretamente para que províncias argentinas de Corrientes e Entre Rios, né, pudessem entrar em Buenos Aires e derrubar o presidente argentino Juan Manuel Rosas. Mais um conflito, então, dessa vez com a Argentina, tá bem? Então, quer dizer, nós temos um acumulado aí de situações, tá bem? Pouco mais tarde, em 1864, quando a Argentina já estava mais próxima ao Brasil, desde a queda do presidente Juan Manuel Rosas, o Brasil novamente ameaçava uma intervenção no Uruguai. E dessa vez, o presidente paraguaio, na linha desses primeiros presidentes, era o terceiro, Francisco Solano Lopes, ele vai fazer uma advertência, um ultimato ao Brasil, tá? De que não repetisse outras intervenções feitas no Uruguai. Naquele momento, o Uruguai era governado pelo Partido Blanco, tá? Que durante muito tempo foi um partido próximo à Argentina, tá bem? Mas que, desde a queda de Rosas, já era um partido próximo do Paraguai, tá? Então, o Paraguai é que se colocava como uma espécie assim de protetor do Partido Blanco uruguaio e, portanto, né, rivalizando com o Brasil. Mas o Paraguai ele vai usar até mesmo de uma exigência brasileira, porque a política externa de Dom Pedro II vinha exigindo o direito de livre navegação na Bacia Platina. Tá bem? Esse era o princípio, tá bem? Bacia Platina é importante para todos esses países da América do Sul, especialmente esses países do Cone Sul, e, portanto, então, qualquer país teria que ter o direito de livre navegar e cruzar o Rio da Prata para ter acesso ao Oceano Atlântico. É aí, então, que o presidente Francisco Solano Lopes cobra do Brasil e faz um ultimato, tá? Cobra do Brasil que não interferisse mais no Uruguai, como vinha fazendo, tá? Sob o risco do Paraguai não ter que respeitar o princípio de livre navegação que o Brasil tanto defendia e até exigia, tá? Bom, mas quebrando esse ultimato paraguaio, mais uma vez tropas brasileiras entram em território uruguaio, depondo o Atanásio Aguirre, do Partido Blanco, para empossar o Venâncio Flores, do Partido Colorado, tá? Seria, tá? Então, nesse caso, só a título de estopim, tá bem? Porque para o Doratioto, a causa da guerra é todo esse acumulado. Anexação da Banda Oriental em 1814, Guerra da Cisplatina 1825-1828, deposição de Manuel Oribe 1851, apoio e intervenção com tropas brasileiras em apoio às províncias rebeldes de Corrientes e Entre Rios que derrubou o Juan Manuel Rosas, né? E agora como estopim na quebra do ultimato feito pelo Paraguai, mais uma vez a entrada do Brasil em território uruguaio para depor o Atanásio Aguirre e empossar o Venâncio Flores. Então, seria esse o estopim. A partir daí, o Paraguai não teria mais compromisso em respeitar o direito brasileiro de livre navegação e vai até apreender o navio brasileiro Marquês de Olinda. Então, essa é a primeira parte, né? É pensar esse debate historiográfico e, a partir da proposta do Francisco Doratioto, que, considerando com rigor o que as fontes apontam, a guerra, então, seria resultado desse acumulado de tensões, né, de intervenções nessa bacia platina, tá bem? Então, longe de ser o Paraguai o único responsável, né, e mais longe ainda a Inglaterra de ter forjado esse conflito, tá bem?
Isso aí, galera. Gostaram do programa? Semana que vem tem mais. A ideia é que a gente fale sobre as consequências, o impacto dessa guerra, como que ela vai se desdobrar no Brasil, na política do Império. Espero vocês lá. Valeu, muito obrigado.